Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Como sempre, luz e paz ao seu coração, à sua vida. Pílula noturna, bate-bola do bem. Você já sabe, né? Para participar é fácil. Entra lá no site institutonamastê.com.br e compartilha, né, a sua história, a sua dúvida aqui com a gente. Meus amigos, hoje tem algumas dúvidas muito interessantes acerca de temas polêmicos, né? Tem muitas pessoas perguntando sobre pena de morte, a visão espírita e espiritual da pena de morte. E perguntando a minha opinião também. Bem, nenhum de nós tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, não é? Sem que isso, de alguma forma, recaia sobre nós, sob uma forma de responsabilidade. É lógico que cada caso é um caso. Existe o caso da legítima defesa, existe o caso, né, do policial que está trabalhando, exercendo o papel de defensor da ordem pública, e quando infelizmente as circunstâncias são forçadas a isso, pode acabar, né, tirando a vida de um malfeitor. Existem exceções, né, gente, em boa parte das regras. Mas em linhas gerais, a pena de morte, como as pessoas entendem, que é a ideia de deliberadamente o Estado ou grupos de extermínio, quem quer que seja, saírem por aí matando à torta e à direita a seu bel prazer, quem quer que seja, ou pessoas que sejam consideradas ameaçadoras para a sociedade, embora num primeiro momento pareça ser a solução mais imediatista, né, para a violência, para os nossos problemas, e com certeza, às vezes na hora que a gente está com raiva, né, com rancor, quando a gente vê essas notícias tristes de violência, de angústias, histórias terríveis mesmo, que saem na mídia, a tentação é grande de apoiar a pena de morte. Esse foi um tema que Allan Kardec questionou a espiritualidade superior em O Livro dos Espíritos, porque não é de hoje que se questiona a esse respeito. Não é? O tempo todo se fala a respeito da importância ou não da pena de morte, do nosso direito a trabalhar com a pena capital. E o mundo espiritual é unânime em afirmar, nós não temos esse direito, pelo contrário, né, a cada um de nós cabe trabalhar pela sustentação da vida e para trabalhar o máximo para que o malfeitor possa se reeducar, se reestruturar espiritualmente. Uma sociedade justa, ela tem que criar, gente, condições para que o malfeitor, né, de hoje seja o benfeitor de amanhã. Naturalmente, com mecanismos punitivos que sejam necessários aqui na Terra, porque com certeza os celestiais, na lei divina, esses jamais vão ser passados para trás. Vamos só lembrar do que Jesus falava, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Cristo foi muito claro: as leis humanas precisam ser observadas, respeitadas, elas vão evoluindo com a evolução de todos nós, não é assim? Mas as leis divinas, gente, essas são imutáveis. A gente pode até passar a perna em alguém aqui na Terra achando que nada vai acontecer conosco. É impossível isso acontecer em relação às leis divinas. Então, qual que é a visão do mundo espírita e espiritual? Chico Xavier foi constantemente questionado a esse respeito e outros gigantes. Não, nós não somos a favor da pena de morte. Pelo contrário, nós somos a favor da recuperação da verdadeira vida, né? Da gente fazer um trabalho que seja necessário para recuperar aquele que se equivoca, para que todos nós tenhamos a chance de nos soerguer, apesar de todas as adversidades, trabalhando o perdão e, ao mesmo tempo, claro, trabalhando a prudência e o bom senso para que as delinquências não voltem a se repetir. E vamos lembrar, gente, que pela lei da imortalidade, né, pela imortalidade da vida, aquele que hoje é um criminoso, vai ser o santo de amanhã, porque muitos santos de hoje, pessoas iluminadas há 2, 3, 4 existências anteriores, eram pessoas terríveis aos olhos da matéria. E graças a Deus se reinventaram, se reestruturaram espiritualmente. Por isso que a doutrina espírita amplia a nossa visão da vida e nos traz uma lucidez, observando tudo por um prisma muito mais amplo. Agora, é fácil lidar com essa realidade? Não, não é. É mais fácil julgar imediatamente? Sem dúvida alguma que é. É mais fácil achar que a gente tem o direito de punir, colocar o dedo em riste, falar você, fez assim, então morre? Claro que é mais fácil. Mas será que resolveria? Os países que implantaram a pena de morte não melhorou o sistema prisional, não melhorou, né, o nível de violência por causa disso. Não há nenhuma pesquisa que comprove estatisticamente até hoje que houve uma melhora significativa. O que melhora, né, as condições sociais,
desculpa, as condições de segurança é a melhoria das condições sociais, é a ascensão social das pessoas pobres, que muitas vezes buscam a criminalidade, é a educação, é o acesso à tolerância, né, um governo que por esse tipo de trabalho, em que todos são respeitados, independente das suas diferenças, entende? Então a gente tem que trabalhar de dentro para fora, e não buscando soluções imediatistas que mais nos aproximam dos povos primitivos do que qualquer outra coisa, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, luz e paz. Obrigado, viu? Como sempre, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, gente, nós estamos novamente divulgando as nossas pílulas fraternas. O que é a pílula fraterna? Nós temos um time de atendimento fraterno espalhado ao redor do mundo. São dezenas de pessoas que, com muito carinho, doam seu tempo, sua capacidade de acolhimento para te ouvir, para te escutar. Então, você precisa conversar, tá chateado, tá depressivo, passando por alguma perda, alguma coisa aperta teu coração, manda uma mensagem para a gente, né? O link está aqui disponível para vocês, aqui no banner. Se você não recebeu o banner junto com essa pílula de hoje, basta você entrar no site do Instituto Namastê. Lá no site, no terceiro ou quarto banner rotatório, tá lá, Pílulas Fraternas. Clica lá, tem uma série de subdivisões para você escolher qual é o seu caso. Por exemplo, que quem está passando por luto vai ter um atendimento específico, aí está lá. Se você está deprimido, seu atendimento é outro. Então é feito, gente, é sério, com muito carinho para te auxiliar naturalmente a superar todas as adversidades, né? Tem o grupo de valorização da vida para quem está pensando em suicídio. Então, dá uma chance para esses nossos amigos queridos te ajudarem em nome de Deus, tá bom? Luz e paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Excelente quarta-feira. Aproveita bastante, né, para suas reflexões e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.